Olá, sexto ano, aqui é a professora Daniele para mais uma videoaula de ciências. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8 a respeito do sistema digestório. Lembrando que a gente viu lá no comecinho, falamos sobre as células, como elas são, quais são as características delas. A partir de então a gente viu os tecidos, que é um aglomerado de células, e agora a gente vai começar a ver os órgãos. Esses órgãos formam sistemas, e esses sistemas que a gente vai estudar a partir de agora. Para começar, a gente vai ver sobre o sistema digestório, que é a nossa digestão, aquilo que a gente alimenta e como o nosso corpo reage com esse alimento, a partir do momento da alimentação. Lembrando que o nosso livro está trabalhando os sistemas humanos, tá? A maioria dos mamíferos acontecem bem próximo ao que a gente vai estudar, mas a ênfase do nosso material é sobre o corpo humano. Falando sobre a digestão, ela é um processo de degradação, ou seja, de quebra do alimento para que os nutrientes daquele alimento sejam absorvidos. O nosso corpo ele é feito por componentes inorgânicos, como água e sais minerais, e também de componentes orgânicos. Na grande maioria das vezes, a gente se alimenta para poder repor esses dois componentes, tanto a água como também os carboidratos, as proteínas. E quem atua nessa digestão são substâncias que a gente chama de enzimas. Elas são importantes para facilitar a digestão. Olhando para essa imagem, a gente vê toda a sequência da digestão do alimento no nosso organismo, a começar pela boca. Então, o início de todo o processo de digestão é pela boca, através da mastigação. A gente vai engolir o alimento e ele vai passar pelo esôfago, pela faringe, até seguir para o estômago, onde acontece a segunda etapa de digestão do alimento. Após ele vai seguir para os intestinos e aquilo que não foi aproveitado pelo corpo vai ser eliminado pelo ânus, né, no formato de fezes. É importante a gente também ver que alguns órgãos aí acoplados ao sistema digestivo não necessariamente significa que a comida vai passar por ele, porém eles são importantes para a produção de enzimas, para a produção de substâncias que vão facilitar a digestão. Um exemplo é o fígado. O alimento não passa pelo fígado, mas ele produz uma substância que vai digerir esse alimento. Assim como a vesícula armazena essa substância. E o pâncreas também, além de produzir hormônios como a insulina, ele também é responsável por produzir suco pancreático, que é também uma substância que vai digerir o alimento lá no nosso intestino. Então, vamos para a primeira etapa de digestão. Como eu já falei, inicia-se pela boca através do processo de mastigação. Esse bolo alimentar ele vai se misturar com a nossa saliva e também com algumas enzimas que possuem na nossa saliva. E isso vai fazer com que ele comece a ser degradado. O nome desse processo é deglutição. E o bolo vai seguir para a faringe, depois que a gente engole, até chegar no esôfago. Só entendendo melhor aqui essa primeira etapa, a gente tem várias partes da nossa boca, aí como relata o livro de vocês. Então, ela tem várias separações, né? A gente tem os dentes, a língua, além das glândulas salivares que vão produzir as enzimas. Tem também a questão que vai descobrir, né, a questão da língua, que vai sentir o sabor, identificar os sabores. Então, tudo isso envolve o órgão da boca. Temos também os dentes, que são importantes nesse processo. Então, assim como descreve o livro de vocês, tem as partes dos dentes. Um indivíduo adulto tem, em média, 32 dentes. Nós, quando crianças, temos a dentição de leite e depois a dentição permanente. Acredito que vocês já estejam com a dentição permanente de vocês, tá? E também as partes do dente está toda descrita aí, tem também na imagem. Coroa, a dentina, a polpa e a raiz. Geralmente, quando a gente sente dor no dente, existe uma inflamação ou algo assim, é na raiz, que é onde circula vaso sanguíneo e é onde a gente pode sentir dor. Outra questão também que tem na boca são a saliva. Lembra que eu falei que ela é importante para misturar o alimento e para degradar? Porque ela
tem enzimas, que são substâncias responsáveis pelo início dessa digestão. Então, aí nessa imagem, a gente tem as glândulas que produzem a saliva, que produzem essas enzimas também. E elas são todas estimuladas pelo cérebro. E são como se fossem reações. Por isso que quando a gente sente um cheiro ou tá com fome ou algo assim, a nossa boca enche de água. Por que isso? É justamente devido a uma reação nervosa, né? O nosso cérebro manda para o nosso corpo que a gente precisa produzir saliva. Vamos agora para a segunda etapa da digestão, que acontece no estômago. Quando o alimento ele chega no estômago, ele é chamado de bolo alimentar, né? E aí vai acontecer um processo de quimificação. O bolo alimentar no estômago é chamado de quimo. O que significa isso? Significa que ele já está bem degradado, que ele já passou por outros órgãos do sistema digestivo e que ali ele ainda vai ser mais degradado ainda. O estômago, gente, é um ambiente muito ácido. Ele tem HCl, que é o ácido clorídrico, tem outras enzimas também responsáveis pela quebra dessas moléculas, como a pepsina. Tá? E aí é através desse ácido que esse quimo, que a gente chama, que na verdade é o bolo alimentar, vai se degradar ainda mais. Por ser um ambiente ácido, muitas vezes as pessoas que têm problemas de estômago ou problemas de digestão têm sintomas, aí precisa tomar um antiácido, né? Aquele remedinho efervescente que a gente dissolve em água. Para quê? Por quê? Porque quando uma pessoa tem problema para digerir esse alimento, quando come muita gordura, ou quando a vesícula ou outra parte não está funcionando corretamente, o seu organismo vai deixar sair esse ácido do estômago. Se esse ácido sair do estômago, com certeza ele vai ter sintomas, tá? Porque só o estômago é um ambiente apropriado para que esse ácido esteja no nosso corpo. Então, se a gente tem a saída desse ácido para o esôfago ou para qualquer outro órgão ou canal, a gente vai ter um sintoma, vai precisar tomar um remédio. Em alguns casos, tem gente que tem problemas mais sérios, precisam até de cirurgias. Mais adiante, o alimento ele vai sair do estômago e vai para o intestino. A gente está falando do intestino delgado, tá? E aí a primeira parte que ele vai passar é pelo duodeno, que é o comecinho do intestino delgado. Lembra que eu falei com vocês que o bolo alimentar era chamado de quimo? Agora ele vai ser chamado de quilo, porque ele vai ter absorção de água e de outros nutrientes. Então é no intestino que as células que a gente já estudou, que parece um pente com aquelas ondinhas, elas vão absorver os nutrientes do quilo do bolo alimentar e aí vai digerir ainda mais. Digerir através do suco pancreático, que é uma substância produzida pelo pâncreas, pela bile, que também é uma substância produzida pelo fígado, e pelo próprio suco entérico, que é uma enzima, uma substância que tem no próprio intestino. Então, as etapas começo na boca, depois o alimento vai para o estômago, depois ele segue para o intestino. No intestino, ele vai ter a ação das enzimas. Só um parêntese aqui para vocês entenderem melhor. Existem dois órgãos, que é a vesícula e o pâncreas, que eles estão junto no sistema digestivo, porém o alimento não passa por eles. Na verdade, a vesícula serve para armazenar a bile. A bile é como se fosse uma substância que digere gordura. Parece um detergente. Quando a gente bota detergente na nossa louça suja, no nosso óleo, não quebra aquela gordura? A bile é a mesma coisa, só que é dentro do nosso organismo. Quando a gente come muita gordura, essa bile vai agir nessa gordura no nosso estômago e nosso intestino para poder digerir, quebrar aquela molécula de gordura. Agora, se as pessoas têm problema de vesícula, não conseguem armazenar, aí provavelmente essa pessoa tem uma doença e não pode se alimentar de tanta gordura assim. O pâncreas, nessa parte amarelinha aí, ele vai produzir hormônios, tá? A insulina, o glucagon, que são responsáveis pela entrada de açúcar nas nossas células. Mas também ele libera uma substância chamada suco pancreático, que serve para digerir as gorduras também.
Essas enzimas, elas vão atuar diretamente em cada parte do alimento. Então, tem aí os exemplos, ó, a tripsina atua nas proteínas, a lipase nas gorduras, a sacarase atua nos açúcares e a lactase nos leites. Então, toda vez que a gente se alimenta de um desses componentes, são essas as enzimas que vão atuar no nosso corpo. Resumo aí para vocês das etapas da digestão. Primeiro, o alimento entra pela nossa boca, começa a ser digerido, né, com a ajuda dos dentes, da língua, da saliva principalmente, formando o bolo alimentar. O bolo alimentar vai seguir para o estômago. No estômago vai agir o suco gástrico e vai ter movimentos também. O nosso estômago e o nosso intestino, eles realizam movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários. A gente não precisa fazer força para que se movimente, ele se movimenta sozinho. Aí, no estômago, esse bolo alimentar vai ser chamado de quimo, que depois vai seguir para o intestino na terceira etapa e vai ser chamado de quilo. No intestino, vai agir algumas substâncias como a bilis, o suco pancreático, o suco intestinal e também vai ter os movimentos. Aquilo que não for absorvido nem aproveitado vai ser eliminado. Ó. Quarta etapa é a absorção e eliminação. Os nutrientes são absorvidos e aquilo que não serve vai seguir para o intestino delgado e, por fim, vai sair no formato de fezes, tá bom? Então, é um resumão do que acontece no sistema digestivo. Exercício aí do livro, página 150, número 2. O alimento do sistema digestório humano percorre os seguintes órgãos antes de chegar ao intestino delgado. Bom, vamos lembrar aí da sequência. Primeiro, boca. Depois da boca, ele segue para faringe. Depois para o esôfago. Seguida o estômago. E, por fim, para o intestino. Então, a alternativa correta aí seria a letra B. Tá bom? Depois, em outras aulas, a gente vai ter oportunidade de fazer mais exercícios, tá? Leiam aí o capítulo 8 do livro, continuem estudando, se cuidem e até a próxima aula.